Topo do iceberg, os mais conhecidos. Dinossauros. Reinavam na Terra por 160 milhões de anos. O impacto do asteroide de Chicxulub, no México, teria causado tsunamis de 100 metros e uma nuvem de poeira que cobriu o planeta. Curiosidade: alguns dinossauros tinham penas e comportamento parecido com aves. Impacto cultural: viraram ícones da paleontologia e símbolos de poder da natureza. Mamutes lanosos. Adaptados ao frio, com presas que chegavam a 5 metros, viveram até cerca de 4.000 anos atrás em ilhas isoladas. Fragmentos de DNA estão tão bem preservados que cientistas tentam recriá-los em laboratório. Foram tão importantes que aparecem até em pinturas rupestres, mostrando sua ligação com os povos antigos. Dodô. Media cerca de 1 metro e pesava até 15 quilogramas. Desapareceu em menos de um século após a chegada dos europeus. Virou sinônimo de algo perdido para sempre, e até aparece em Alice no País das Maravilhas, reforçando seu status cultural. Meio do iceberg, conhecidos, mas já esquecidos. Tigre da Tasmânia, tilacino. Marsupial carnívoro que lembrava um lobo listrado. Extinto em 1936, mas relatos de avistamentos persistem até hoje. Seu maxilar era fraco, o que limitava suas caçadas. Hoje, é lembrado em documentários e até em jogos. Moa e a águia de Astst. Moas eram aves gigantes de até 3,5 metros, caçadas até a extinção pelos maores. A águia de Astst, com envergadura de 3 metros, dependia das moas e desapareceu junto. Algumas lendas maores descrevem pássaros assassinos, inspirados nessa águia. Glyptodonte. O Glyptodonte, subfamília Glyptodontina, foi um grupo de mamíferos herbívoros gigantes e extintos, parentes distantes dos tatus modernos. Esses animais, que podiam atingir o tamanho de um carro, habitaram as Américas por milhões de anos, extinguindo-se aproximadamente 10.000 anos atrás. Características principais. Armadura rígida. A característica mais marcante era sua carapaça maciça, composta por milhares de placas ósseas fundidas, osteodermos, que servia de proteção contra predadores. Ao contrário dos tatus, a carapaça do Glyptodonte não era flexível. Tamanho e peso. Algumas espécies mediam até 3 metros de comprimento e pesavam cerca de 1,4 tonelada. A cauda também era protegida por uma armadura e podia ter espinhos em algumas espécies, usada para defesa. Nome. O nome Glyptodonte vem do grego e significa dente esculpido, em referência ao formato característico e sulcado de seus dentes. Alimentação. Eram herbívoros, alimentando-se principalmente de gramíneas e outras vegetações rasteiras. Alca gigante. A alca gigante, Pingnus impenis, também conhecida como aral gigante, era uma espécie de ave marinha não voadora que habitava as águas frias do Atlântico Norte e foi extinta em meados do século XIX. Sua semelhança com os pinguins fez com que os exploradores europeus dessem esse nome às aves encontradas no hemisfério sul, embora não houvesse parentesco direto entre elas. Características. Tamanho. A alca gigante media entre 75 e 85 centímetros de altura, pesando cerca de 5 quilogramas, o que a tornava a maior ave de sua família. Aparência. Sua plumagem era preta e branca, com uma mancha branca oval entre o bico e os olhos no verão. O bico era forte, curvo e preto, com ranhuras. Habilidade de voo. Tinha asas pequenas e não voava. Na água, as asas funcionavam como nadadeiras, permitindo que a ave fosse uma excelente mergulhadora para caçar peixes. Em terra, era mais desajeitada. Habitat. Vivia em ilhas rochosas isoladas com acesso fácil ao oceano, em uma vasta área do Atlântico Norte que ia do Canadá à Noruega. A preguiça gigante, Megatherium americanum, era um mamífero terrestre extinto da megafauna do Pleistoceno que viveu nas Américas, sendo o maior exemplar já descoberto. Atingindo o tamanho de um elefante e pesando até 4 toneladas, se alimentava de folhas e galhos, mas podia se levantar sobre as patas traseiras para alcançar locais mais altos e se defender com suas garras. Características e comportamento. Tamanho e locomoção. Poderia ter cerca de 6 metros de comprimento e alcançar 4 metros de altura ao ficar ereta sobre as patas traseiras e a cauda, como um tripé.
Não se locomovia como as preguiças atuais, mas caminhava sobre o chão. Por causa de suas garras, apoiava-se nas laterais dos pés. Alimentação. Apesar do tamanho imponente e das garras afiadas, era herbívora, usando suas garras para puxar galhos e folhas para perto da boca, onde eram cortadas por seus dentes adaptados. Aparência. Embora frequentemente retratada com pelagem densa, é provável que tivesse uma pelagem mais curta para evitar superaquecimento, similar aos elefantes e rinocerontes. Hábitos. Alguns estudos sugerem que o megatério e outras preguiças gigantes construíam extensos túneis subterrâneos, conhecidos como paleotocas. Há exemplares de até 600 metros de comprimento no Brasil. Camadas profundas, criaturas misteriosas. O pássaro-elefante, família Aepiornithae, foi um grupo de aves ratitas extintas e não voadoras, endêmicas da ilha de Madagascar. A espécie mais conhecida, Aepiornis maximus, foi considerada a maior ave que já existiu. Acredita-se que sua extinção, por volta de 1000 a 1200 d.C., tenha sido causada principalmente pela atividade humana. Características e comportamento. Tamanho e peso. As maiores espécies, como a Vorombe titã, podiam atingir até 3 metros de altura e pesar mais de 700 kg, rivalizando com o tamanho de um avestruz moderno, porém com uma constituição mais robusta. Aparência. A exemplo de outras ratitas, tinha pernas curtas e grossas, pés com 3 dedos e asas relativamente pequenas que eram inúteis para o voo. Alimentação. Era herbívora, alimentando-se de frutas, sementes e folhas. Com seu grande tamanho, possivelmente desempenhava um papel importante na dispersão de sementes de plantas na ilha. Hábitos. Acredita-se que algumas espécies pudessem ter hábitos noturnos, similar a seus parentes mais próximos, os quivis, o que teria sido uma adaptação a ambientes florestais. Ovos. Seus ovos eram os maiores conhecidos entre os amniotas, grupo que inclui répteis, aves e mamíferos, pesando cerca de 10 kg e com um volume equivalente a cerca de 150 ovos de galinha. Leão das cavernas. Um dos maiores felinos da história, retratado em pinturas rupestres. Filhotes congelados na Sibéria estão entre os fósseis mais bem preservados já encontrados. Aves do terror. Com até 3 metros de altura, tinham bicos em forma de machado. Fósseis sugerem que eram caçadoras ativas na América do Sul. Meganeura, a libélula gigante. Com asas de 70 centímetros, cresceu tanto graças ao alto oxigênio atmosférico. Inspira até hoje filmes de ficção científica. Diprotodon, o maior marsupial já existente, do tamanho de um hipopótamo. Antepassado dos wombats e koalas, pode ter inspirado o mito do Bunyip, na Austrália. Base do iceberg, o bizarro e o enigmático. Entelodontes, porcos do inferno. Com cabeças enormes e dentes afiados, eram apelidados de Hell Pigs. Fósseis mostram sinais de lutas violentas. Cairucu, o pinguim gigante. Com 1,60 metros, era mais alto que muitos humanos. Viveu na Nova Zelândia e nadava em águas quentes, diferente dos pinguins modernos. Quagga. Parecia uma zebra pela frente e um cavalo pela parte traseira. Extinta no século XIX, hoje existem programas tentando recriar sua aparência por seleção genética. Morra-morra. Criatura relatada na Austrália no século XIX, descrita como híbrido de ave e mamífero. Pode ter sido identificação errada, mas virou parte do folclore local. Behemoth e Leviatã. Descritos na Bíblia como monstros terrestres e marinhos. Alguns estudiosos acreditam que eram fósseis de animais extintos. Outros, símbolos cósmicos da natureza. Camada final. Mistério, criptozoologia e lendas. Mapinguari, Amazônia. Criatura gigante, peluda e com boca no estômago, possivelmente inspirada na preguiça gigante. O Mokelemembé é uma criatura lendária da criptozoologia, supostamente residente na bacia do rio Congo, na África Central. Seu nome, na língua lingala, significa aquele que interrompe o fluxo dos rios. A lenda tem raízes no folclore africano, mas ganhou popularidade internacional por supostamente se tratar de um dinossauro saurópode, de pescoço longo, sobrevivente,
como o braquiossauro ou o diplodoco.